tema da nossa entrevista do dia são os diferentes tipos de hérnia. Nós vamos conhecer melhor as causas, os sintomas e os tratamentos das hérnias abdominais de hiato e também da hérnia de disco. Se você sofre com esse problema e quer saber como se livrar desse desconforto, fica aqui com a gente, porque a partir de agora eu vou conversar com o Dr. Hércio Cunha. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e gastroenterologista também. Doutor, muito bom dia. Obrigada por receber o nosso convite, atender, o nosso convite e estar aqui com a gente para tirar essas dúvidas. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer um pouquinho sobre esse assunto aí, que é um assunto no nosso dia a dia. Doutor, já queria que o senhor começasse explicando para a gente o que exatamente é a hérnia e é comum o aparecimento dela? Hérnia é um termo muito genérico, né? A gente tem inúmeros tipos de hérnia, né? O que seria a hérnia? Seria quando uma estrutura anatômica do nosso organismo vai para um lugar que não seja de origem. Então, nós temos, por exemplo, hérnias abdominais, temos vários tipos aí. A gente tem algumas hérnias internas, que é de dentro da barriga. Outras hérnias que fogem um pouco da minha área, que seria a hérnia de disco, que seria mais do ortopedista, do neurologista, né? Então, quando tem uma estrutura que ela sai do local original, anatômico dela, para outro lugar, a gente chama de hérnia. O senhor falou aí das hérnias da parede abdominal. Elas surgem com mais frequência em qual fase? E quais seriam as causas para o surgimento desse tipo de hérnia? Legal. As hérnias abdominais, existem várias hérnias abdominais. As mais comuns são a hérnia umbilical, né? As hérnias inguinais, que é na região da virilha, né? Eu tenho um outro tipo de hérnia, que seria a hérnia epigástrica. Não vale a pena a gente dizer, mas são outras alterações, malformações anatômicas que a gente tem. A hérnia, que é uma hérnia muito comum, ela acontece por quê? Porque eu tenho um cordão umbilical que nutre a gente quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, né? Ali passam duas artérias de uma veia, e quando a gente secciona o cordão umbilical, essa comunicação é para fechar, para obliterar esse canal, e muitas vezes não fecha adequadamente. Isso, com o passar do tempo, a gente vai perdendo a musculatura, ou nós vamos ganhando peso. Um fator muito importante para aparecimento de hérnia abdominal é o ganho de peso. Perfeito. E fazer isso que aumente a pressão de dentro da nossa barriga, isso pode predispor a esse canalzinho aumentar e formar a hérnia umbilical. As hérnias inguinais, a etiologia também é embriológica, né? Principalmente no homem, a gente tem estruturas que são formadas dentro da barriga, dentro da cavidade abdominal, quando a gente dá também informação, né, dentro da barriga da mãe, e tem um canalzinho que vai descendo para a bolsa escrotal. Na mulher é um pouquinho diferente, e esse canal também não oblitera, a gente chamaria de hérnia inguinal. As outras hérnias, por exemplo, a hérnia epigástrica, é uma fraqueza da aponeurose, que é uma capa que nós temos que reveste o nosso abdômen. Sabe aquela parte branca, dura da carne que a gente acaba tirando, que se chama aponeurose, essa estrutura. Quando eu tenho uma fraqueza dessa aponeurose, eu tenho um extravasamento do conteúdo de dentro da barriga para fora, que a gente chama de hérnia abdominal. Aí eu tenho hérnia epigástrica, hérnia de espírito, outras hérnias diferentes aí. E um outro tipo de hérnia abdominal que nós temos são as hérnias incisionais. O que é hérnia incisional? É quando eu faço uma cirurgia, e aí eu abro a barriga, eu fecho, e nesse fechamento ocorre um defeito que vai ocasionar esse abaulamento. A gente chama de hérnia incisional nesse caso. Certo, doutor, quais os sintomas? Às vezes a pessoa nem sabe que tem ali uma hérnia, mas como que ela pode perceber ou acender esse sinal de alerta de que, opa, pode ser que, ouvindo as explicações do doutor aí, de repente eu estou com uma hérnia e não estou sabendo. Quais são os sintomas? Isso pode acontecer bastante, né? Porque muitas hérnias a gente não tem sintomas, né? As hérnias menores acabam não gerando sintomas. O sintoma mais comum é o abaulamento na região do abdômen, né? A gente vai ter aí uma protuberância, né? Que pode ser mais endurecida ou amolecida, porque a hérnia ela pode ser redutível ou não. Quer dizer, eu posso empurrar esse conteúdo de novo para dentro da barriga. E quando eu tenho alguma complicação, eu posso ter dor, né? Em casos mais graves, que eu posso entrar algum intestino, alguma coisa nessa hérnia, eu posso ter aí a parada do paciente ir ao banheiro, parada de eliminação de gases e fezes, né? Mas aí a gente já está chamando já está iniciando alguma complicação da hérnia.
que seria o encarceramento ou o estrangulamento da hérnia, né? Mas normalmente é a protuberância, é o abaulamento, e o paciente pode ter ou não desconforto quando faz algum tipo de exercício, algum tipo de esforço abdominal. Existe um outro tipo também, doutor, de hérnia, que surge também no estômago, é claro, se eu me corrija se eu estiver errada, que é a hérnia de hiato. O que é a hérnia de hiato e como que ela acontece? Isso. Esse é um outro tipo de hérnia, que é uma hérnia lá de dentro da nossa barriga mesmo, né? O conceito continua o mesmo. Porém, a hérnia de hiato, a gente tem a boca, o esôfago, que é o tubo que liga a boca para o estômago, e o estômago. E a transição entre esse tubo, que é o esôfago e o estômago, ele passa num músculo chamado diafragma, que tem ali um hiato diafragmático, que é o buraco onde passa o esôfago, né? Algumas pessoas têm uma fraqueza nesse hiato, e esse estômago vai sair do local de origem, que seria a cavidade abdominal, e vai subir um pouquinho para a região do tórax, porque tem essa frouxidão, esse alargamento aí desse hiato diafragmático. E isso a gente chama de hérnia de hiato. Qual que é a consequência da hérnia de hiato? É uma das causas mais frequentes de ocasionar a doença do refluxo gastroesofágico. O que acontece? O ácido do estômago acaba voltando para o esôfago e causando sintomas, que é pirose, aquela queimação external, pode voltar comida na boca, que é uma doença também muito comum hoje em dia e também tem uma relação muito importante com a obesidade. E aí, em todos esses tipos de hérnia que o senhor trouxe para a gente, quais seriam os fatores de risco, doutor? Então, a hérnia de hiato, né, o risco maior é o agravamento da doença do refluxo. Vamos dividir entre os dois grupos, nós somos dois grupos distintos aí, né? Em relação às hérnias da parede abdominal, o risco, como eu falei, é o encarceramento ou estrangulamento dessa hérnia. O que é isso? Vou tentar explicar um pouquinho. Por exemplo, eu tenho estruturas dentro da barriga, que eu tenho nossos órgãos, que são o intestino, que tem algumas gorduras, chamado epífilo, né? O encarceramento é quando eu tenho uma saída desse conteúdo de dentro da barriga para fora da hérnia, que aí ficaria no subcutâneo, e isso não retorna espontaneamente para dentro da cavidade, né? A gente chama disso de encarceramento. Isso pode ser uma urgência cirúrgica, né? Posso ter que indicar uma cirurgia de urgência. E o estrangulamento é quando eu tenho esse encarceramento, quer dizer, aquele conteúdo dentro da barriga sai daquela região e eu paro o provisionamento de sangue para a estrutura e eu posso ter necrose. Aí vira quase que uma emergência. Porque senão eu posso perder parte do intestino, perder parte da gordura. Esses seriam os riscos maiores aí das hérnias abdominais. Como se dá, doutor, o diagnóstico? São diagnósticos diferenciados por conta desses diferentes tipos? Como que funciona? A partir do momento que a pessoa percebe ali que está com esse problema, que procura um especialista, como se dá esse processo? As hérnias abdominais, a grande maioria, são diagnosticadas pelo exame físico, né? O médico está capacitado para palpar a barriga do paciente, o abdômen do paciente, e ver essas fraquezas, né? Algumas hérnias pequenas hoje em dia, claro que os exames subsidiários, ultrassom de partes maiores, que vão avaliar hérnias menores. Hoje eu consigo fazer diagnóstico de hérnias de menos de meio centímetro, né? Isso na questão das hérnias abdominais. Em relação à hérnia de hiato, o diagnóstico é um pouquinho diferente. O ultrassom não vai dar esse diagnóstico. Ele é realizado padrões por endoscopia, né? Eu posso fazer o diagnóstico por exame chamado também de manometria esofágica e às vezes a tomografia computadorizada também pode evidenciar esse diagnóstico de hérnia de hiato. E quais os tipos, doutor, de tratamento? Os tratamentos das hérnias são prioritariamente cirúrgicos, né? Em relação à hérnia de hiato, o emagrecimento do paciente pode fazer ela diminuir ou até mesmo ficar estável. Em relação às hérnias abdominais, o tratamento definitivo é somente cirurgia, né? Existem, quando a gente tem alguma contraindicação cirúrgica, algumas condições que eu posso usar, algumas cintas abdominais, faixas abdominais, que eu posso reduzir o risco de decomplicação e também melhorar o incômodo dos pacientes. Mas o tratamento definitivo das hérnias abdominais é eminentemente cirúrgico. E é possível evitar, doutor? Qual seria a prevenção para esse tipo de problema? Algumas hérnias, praticamente, eu falo que são defeitos de fábrica da gente, que é difícil de evitar, né?
Mas as hérnias pequenas, muitas vezes, como nós falamos, o paciente nem percebe que daí não vai trazer nenhuma preocupação ou complicação, né? Eu acho que o mais importante é manter o peso dentro do estabelecido como normal, aí que é muito difícil hoje em dia, né? A gente tem obesidade, que eu falo que é uma doença muito incidente aí, o que a gente percebe é que tudo que aumenta a pressão intra-abdominal, por exemplo, a obesidade do homem, que é basicamente do abdômen, isso vai aumentar a pressão dentro da barriga, isso vai ficar forçando as hérnias aí. Mas quando você tem um defeitinho, os exercícios também podem aumentar essa hérnia. Mas não recomendo que ninguém deixe de fazer exercício por causa disso, né? Melhor é tratar e viver saudavelmente e fazer o exercício físico. Por isso que é tão importante procurar um especialista, porque ele é quem vai conseguir fazer essas orientações de forma muito individual e personalizada, né, doutor? Quero agradecer demais as suas informações aqui na Edição Manhã. Portas sempre abertas para o senhor, viu? Eu que agradeço, obrigado pela participação, bom dia a todos. Ótimo dia, conversamos então com o Dr. Hércio Cunha, ele que é gastroenterologista e cirurgião do aparelho digestivo, falou sobre os diferentes tipos de hérnia e você pode ver e rever essa entrevista no nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho já você pode acessar que essa entrevista do Dr. Hércio vai estar por lá, tá bom?